não se preocupe. Pessoal, bom dia. Eu estou trazendo hoje uma pessoa bastante importante para conversar nessas entrevistas que eu faço de vez em quando sobre temas interessantes e diferentes na pediatria. E hoje eu vou falar sobre o arsênio e o arroz. Eu creio que vocês que acompanham no blog já viram falar alguma coisa sobre esse tema. Ele cada vez mais vai chamando a atenção na literatura porque o arsênio ele pode estar em quantidade excessiva no arroz e nos produtos à base de arroz. E a preocupação é que as crianças possam, crianças, adultos, mas minha preocupação é maior, as crianças possam ter contato com excesso desse elemento ao consumir esses produtos. Então, o Dr. Bruno, eu acredito que seja o maior especialista do tema no país. Ele é farmacêutico pela Unifal, mestre em toxicologia e doutor pela USP, e a Universidade de Aberdeen, na Escócia. Tem pós-doutorado na USP e hoje é professor de Química Analítica na Faculdade do ABC. Então, eu queria agradecer, doutor Bruno, e começar pedindo a ele para falar um pouco para a gente o que é o arsênico e a sua importância na natureza. Eu que agradeço, Flávio. O arsênio é um elemento químico de massa atômica 75 e é um elemento que está amplamente distribuído no ambiente. Como todos os elementos químicos, a gente tem presente em solos, principalmente em solos. Então, muitas vezes, a gente tem contaminação humana, que é o despejo de algum material, como algum praguicida, num solo, mas na grande maioria o arsênio está naturalmente presente no solo. Alguns solos mais ricos em arsênio e outros solos mais pobres em arsênio. Então a gente vai ter essas diferenças que ocorrem naturalmente devido à formação desses solos. E, assim, do ponto de vista, indo para essa questão do arroz, por que existe essa preocupação específica do arsênio no arroz? O arroz, Flávio, ele é um dos cereais, entre os cereais que a gente tem aí, a cevada, o trigo, o centeio, é o que mais acumula arsênio. E ele tem predileção por absorver esse arsênio presente no solo. Então, se a gente tiver o mesmo tipo de cultivo, a gente tiver o arroz, o centeio, o trigo, a mesma concentração de arsênio no solo, o arroz ele vai ter maior concentração desse elemento, tanto na raiz quanto nos grãos. Então, ele tem alguns transportadores na raiz que que fazem essa absorção e aumentam esse elemento nas suas partes, aí, na raiz, no caule e no grão. E a preocupação é que o arsênio ele pode, dependendo do tipo de alimento, ou dependendo da forma de consumo, ou dependendo da forma de preparo, ele pode estar sendo recebido pelo organismo em uma quantidade maior do que a considerada segura. Então, eu vi uns artigos seus, do seu grupo, um do ano passado, uma tese de mestrado que verificou a quantidade de arsênio nos produtos infantis. E aí é onde eu te pergunto, esse tema tem sido tratado de certa forma com relevância nos últimos tempos. É porque nós aparentemente não víamos o arsênio como problemático, e a partir do momento que a gente começou a verificar e pelo potencial de problemas de saúde que ele pode ter, a gente está começando a ver que a gente precisa dar algumas orientações sobre o consumo desses alimentos com arroz ou derivados? Sim, Flávio. E tudo começou em 98, que eles fizeram um levantamento de quanto teria nos Estados Unidos. Eles fizeram esse levantamento de quanto teria de arsênio inorgânico na cesta básica americana. Sim. E eles descobriram que era o arroz que destacava. Tinha mais arsênio inorgânico que os outros elementos. Então, a partir de 98, disparou uma cadeia aí de trabalhos buscando essa concentração
quanto tinha de arsênio total no arroz e quanto tinha de arsênio inorgânico, que seria a espécie mais tóxica. Hoje em dia, aí vários trabalhos foram surgindo, a preocupação foi crescendo, né? E hoje em dia o Códex Alimentares, que é aquele órgão ligado às Nações Unidas, eles estão tentando fazer uma regulamentação. Já tem uma regulamentação para o arsênio, para o arroz branco, que é o de maior consumo. Já tem um limite máximo para arsênio inorgânico, que é o arsênio mais tóxico presente no alimento. E também eles estão desenvolvendo, isso ainda nos próximos anos, nos próximos 2, 3 anos, um código de práticas. Esse código de práticas seria algo em torno de... que vai ali desde o cultivo, então orientar o agricultor, saber o tipo de solo que esse agricultor tem, se tem muito ou pouco arsênio, qual o tipo de planta de arroz que ele vai poder cultivar ali, o cultivar que a gente chama. Depois, na beneficiadora, se a gente vai polir o arroz ou se vai manter ele na forma integral. E depois, chegando até a mesa do consumidor, isso ainda é em discussão ainda, porque o ideal é que se tenha um alimento já seguro, mas existem alguns métodos de lavagem, cozimento, que pode reduzir o arsênio no arroz. Então, tudo isso ainda está em desenvolvimento. Então, sim, tem uma preocupação e há uma orientação de se reduzir, eu diria, a ingestão de arsênio inorgânico. Mas o arroz em si, somente se ele tiver numa condição não segura, eu diria. Tá, mas assim... E eu posso... No caso específico que eu estava vendo, como eu estava conversando com você antes, esse estudo que foi feito nos Estados Unidos ano passado, que levantou essa preocupação, porque é muito frequente que o arroz esteja presente na alimentação infantil e ele, em quantidades normais, independentemente da questão do arsênio ou não, ele é um cereal saudável que deve ser consumido. Porém, é muito comum que dentro da alimentação do bebê, é uma prática cultural, apesar de não ser a orientação direta da indústria, mas as pessoas culturalmente foram usando assim. Então a mãe adiciona o arroz dentro das fórmulas como engrossante. A farinha de arroz e todas as marcas comerciais, a grande maioria delas tem arroz na sua composição. E aí é onde eu pergunto, será que essa prática e que esse estudo americano já levantou, que precisa ser mais, com mais premência, a gente tem que alertar mesmo um pouco as mães desses riscos eventuais, porque uma coisa é a gente dar uma porção de arroz na hora do almoço, e outra coisa é você preparar 5 mamadeiras, que já não é tão certo, e além disso adicionar a farinha de arroz em todas essas mamadeiras, muito possivelmente, como lá nos Estados Unidos foi verificado, a quantidade de arsênio que aquela criança está recebendo é maior do que ela deveria, não é isso? Sim, sim. A gente ainda tem poucos estudos, Flávio, mas assim, eu já vi uma notícia, acho que em 2011 ou 2012, no Reino Unido, que eles estavam recomendando reduzir a ingestão de leite de arroz para crianças abaixo de 3 anos de idade. A ideia do leite, no caso, a gente até analisou algumas amostras de leite, foi que o leite ele tem uma concentração maior de arsênio inorgânico, o leite de arroz, e aquele arsênio ali, ele está mais disponível para ser absorvido pelo intestino da criança que o arsênio, por exemplo, no alimento sólido. Sim. Então, vem essa questão também da disponibilidade da forma do arsênio ali presente. E no então, caso... assim, nesses casos dos estudos dos Estados Unidos e Reino Unido, eles já têm, sim, alguns dados desses valores aumentados. Aqui no Brasil a gente ainda não fez, está em vias de, mas a gente verificou que todo alimento à base de arroz, em geral, ele tem significativamente concentrações maiores
do arsênio, né? Eu vi esse trabalho que você fez, que foi publicado ano passado na revista Química Nova, que já mostrava isso, né? Que foi verificado, inclusive, teve essa tese de mestrado de uma aluna sua, Tatiana, que mostrou que 50% das amostras continham alguma quantidade de arsênio inorgânico, digamos, maior do que o recomendado. Aí eu te pergunto uma outra questão. O que é que já foi visto do efeito desse excesso de arsênio no organismo? Eu já vi coisas assim, sobre câncer, sobre desregulação metabólica, é por aí mesmo, são coisas que não vão aparecer de imediato, mas podem facilitar um problema futuro. Claro que o consumo inadequado, né, que eu falo. Sim, sim. A exposição dele, os riscos, né, são crônicos. Então, eles têm alguns estudos estatísticos e aí eles extrapolam esses dados para algumas doenças que estão aparecendo na população e tentam correlacionar essas, não só o arsênio, né, mas os vários elementos químicos, algumas substâncias orgânicas também, e alguns casos aliados aos casos de câncer, alguns dados de doenças cardiovasculares, isso ao longo da vida do indivíduo. Sim, é uma coisa cumulativa, então, né? Isso, acumulativa. Então a ideia é sempre a gente regular esses valores desses elementos químicos ou mesmo de compostos orgânicos. Eu lembro muito da minha graduação, quando eu terminei em 2005, mas foi lá para 2003, mais ou menos. Eu lembro dos testes que a gente tinha para determinar esses elementos químicos em medicamentos. Então, na época, a gente era o oficial, né? Uhum. Eram métodos rudimentares para determinar em medicamentos. Uhum. E hoje a gente tem uma evolução grande, hoje já se faz por técnicas analíticas bem desenvolvidas. Então, no mesmo caso do arroz ou de todos os alimentos, a gente vem sempre tendo uma evolução e tendendo a reduzir cada vez mais a contaminação do alimento, a exposição do ser humano. Sim, sim. Eu acho que a gente nunca vai conseguir um estudo que a gente... às vezes as pessoas querem, não, eu quero um estudo que não correlacione, eu quero um estudo que demonstre claramente, então você vai ter que dar arsênio para uma pessoa e dar placebo para outra para ver. Isso nunca vai acontecer. As pessoas têm que esperar que, assim, talvez vá ter um estudo que vai verificar quartis de consumo, associar, mas sem dúvida eu acho que a literatura já é farta, né? No sentido de que esse é um ponto de preocupação como vários outros. Mas aí, assim, vamos só para uma parte prática que a gente também estava conversando, assim, as mães ficam doidas, né? Porque eles, olha, não pode comer açúcar, não pode comer isso, não pode comer aquilo, eu vou dar vento pro meu filho, mas a gente está deixando bem claro aqui que não é a quantidade, não é a qualidade, não é o alimento, é a quantidade, é ter atenção nessa questão do mau uso, do uso excessivo, como tudo, né? Então, assim, nessa questão do arroz, veja se eu estiver errado, me corrija. Pelo que eu entendi, o quanto mais o grão inteiro, mais a tendência de concentrar arsênico. Então, aquela recomendação que a gente até mesmo dá, de se for consumir um cereal, tem que consumir integral. No caso do arroz, a gente tem que ter só o cuidado na quantidade e no modo de fazer. E no arroz polido, parece que concentra menos, mas existe uma dica que a gente pode deixar em termos de como preparar esse arroz, né? Assim, então me diga aí, o que é que esses estudos mostravam? A forma de ter pouco arsênico no arroz do dia a dia. Do dia a dia, a gente tem basicamente estudos de arroz integral e polido. O que a gente sabe é que o arroz polido, em geral, tem menos arsênio inorgânico que o arroz integral. E nesse caso, a gente também tem, assim, alguma discussão ainda, porque o arroz integral ele tem benefícios também, né?
A gente tem alguns benefícios, então ainda o arroz integral ainda está Eu acho que nesse limbo de discussão. O que olhando pelo seria? lado do arsênio, a gente pede para diminuir um pouco de quantidade, olhando pelo lado da doença metabólica induzida pelo excesso de carboidratos, pelo índice glicêmico, a gente fala que o polido tem problema. Então, acho que o meio termo é consumir uma quantidade razoável e não exagerar nisso como alimento, né? Agora, e a preparação, e na cozinha? Quando você vai preparar o seu arroz aí para diminuir o arsênio, como é que você faz? Como é que a gente pode fazer? Não, geralmente eu uso 2 partes de água para uma de arroz. Isso é o que a maioria da população usa. E deixar E de aí a molho, água até secar. previamente. A história de deixar de molho. Isso, tem a lavagem também. Então, alguns estudos mostraram que a lavagem e o cozimento consegue reduzir. Então, aquele processo de passar uma água pelo grão e jogar a água fora, e depois fazer o cozimento com 5 partes de água mais uma de arroz, e depois dele estar na consistência que a gente do Deseja. paladar da gente, né? Alguns preferem menos, outros mais consistentes. Jogaria a água fora. Isso também reduziria a concentração de arsênio disponível ali durante a alimentação. Então tem essas 2 recomendações, o polido e seria o cozimento. Só Sim. que na questão do polido a gente tem o polimento integral, né? A Retira gente muitos tem ainda nutrientes, né? a avaliação do risco-benefício. Isso. Porque a gente tem o benefício do arroz integral, que tem alguns outros minerais, e tem fibras, vitaminas, e aí isso ainda está na discussão ainda. Eu acho que eu, como pediatra, lendo, que esse assunto me interessou e já li bastante, eu acho que a mensagem que também eu gostaria de deixar com essa conversa que eu tive com você, mais uma vez agradeço porque é muito bom quando é muito fácil a gente pegar alguém tão entendido do assunto para a gente poder esclarecer melhor a população e sem sensacionalismo, né? Eu acho que as mães precisam entender de que não é uma prática interessante nem do ponto de vista de saúde metabólica futura, risco de obesidade, risco de hipertensão, colocar farináceos à base de farinha de arroz dentro das fórmulas, nem desse outro lado da toxicologia, como vocês estão vendo na nossa conversa aqui. Então a dica e a orientação é, se possível, não faça esse tipo de uso. Se for usar algum tipo de mingau, mingau é mingau no prato, de preferência em quantidades cuidadosas. Vejam que as orientações dos países que estão estudando isso é reduzir o consumo desses farináceos de arroz, atenção às bolachas de arroz, não torná-la todos os dias presentes na alimentação da criança em quantidade, a questão do leite de arroz como leite vegetal, como substituto, nem do ponto de vista nutricional, nem desse ponto de vista de segurança parece ser uma boa opção para substituição aos lácteos como fontes de nutrientes para um bebê. E a gente precisa olhar para os celíacos também. Os celíacos, eles terminam mudando muito a alimentação dele para farinhas à base de arroz. Eu acho que eles precisam ser orientados e vistos em relação a isso. E eu acho que esse é um tema ainda, eu considero palpitante no sentido de que a gente, como você disse, parece que a gente vai começando a descobrir, até mesmo em alimentos que fazem parte da nossa alimentação habitual, a importância da gente ter olhar para a quantidade, olhar a forma que o alimento está vindo na mesa da gente e até aprender a cozinhar para a nossa própria saúde, né? Então, assim, eu diria isso, acho que você concorda, né, com essa... Sim, sim, Flávio. E assim, o importante também é frisar que hoje, assim, em termos de Brasil, a gente tem um alimento seguro e a gente está lutando para que cada vez mais a gente tenha um alimento mais seguro e de melhor qualidade. Exatamente. Então a gente está desenvolvendo agora algumas pesquisas em cima de cortar, digamos, o mal quase que pela raiz, tentar Sim. fazer com que nós produzamos sempre
um arroz com menor concentração de arsênio, e as pesquisas estão evoluindo nesse sentido. A mensagem de é tirar essa, essa né? preocupação, tirar essa preocupação do consumidor final, já tentar fornecer um alimento seguro e que ele tenha ali toda mais seguro, né? Que ele ali tenha toda facilidade para poder fazer da maneira que mais goste ali do Isso. cozimento e tudo mais. Foi ótima conversa, doutor Bruno, muito obrigado. Eu acho que, assim, o que eu queria esclarecer foi esclarecido nesse bate-papo. Ninguém está fazendo uma cruzada contra o arroz. Quando a gente coloca arsênio e arroz no Google, tem umas 50 mensagens catastróficas, mas eu acho que não é bem assim. Mas, por outro lado, é importante que Sim, se veja que tem pesquisadores sérios querendo que esse alimento, como vários outros, cheguem para um consumo seguro. É apenas isso, né? Então, eu acho que essa é a sim, importância eu adoro de... arroz, eu adoro arroz. Pois é, eu também consumo arroz. É, é, não consumo tão frequentemente porque minha saúde metabólica não é das melhores desde pequeno. Então, como eu sempre tenho uma família com um histórico cardiovascular relativamente ruim, obesidade, então eu tenho que prestar um pouquinho atenção na quantidade de arroz, mas de vez em quando como um pouquinho de sushi, de vez em quando como na mesa, meus filhos consomem sem nenhum problema, mas eu acho que a gente tem que entender que a gente está em busca de um equilíbrio da alimentação. Nenhum alimento precisa ser demonizado, mas por outro lado a gente tem que entender Sim, muito bem o que a gente está consumindo. Então, Bruno, muito obrigado. Um exato. bom dia. Eu espero que a gente se comunique futuramente aí. Eu acho que esse tema não vai se encerrar na literatura nem tão cedo, então acho que você Sim, vai ter muitos estudos aí para eu acompanhar. E o pessoal que tiver alguma dúvida, coloca nos comentários do vídeo. E qualquer dúvida que eu não souber responder, eu mando para o Dr. Bruno, só não vou garantir que ele vai responder. Para mim ele pode responder, mas aí ficar no Facebook ou no YouTube respondendo, eu não vou exigir dele não, que ele tem muita coisa para estudar. Tá sério. ok? Muito obrigado e espero que a gente se encontre futuramente, ok? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Flávio. Um abraço, tudo de bom.